Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde já seja bem-vindo ao canal aí. Gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns momentos marcantes da igreja primitiva. E gostaria de compartilhar com vocês o capítulo 8, versículo 26, que fala sobre Filipe e o eunuco. Vamos lá? Depois da ascensão do Senhor Jesus, a igreja passou a sofrer perseguições. Os cristãos eram presos, torturados e até mortos por pregar a Cristo. Porém, a igreja não parava de pregar. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. E é assim até os dias de hoje. Como disse o apóstolo Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Acompanhe comigo aí a leitura. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Nós percebemos nesse texto, nesses dois primeiros versículos, nós tiramos duas lições importantes, aliás, três lições importantes. A primeira delas é que o Espírito Santo manda Filipe se levantar e ir, E ele mostra o caminho para Filipe. Ele dá as diretrizes. Olha, Filipe, você tem que fazer dessa forma. Ele fala: você vai ao caminho de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E Filipe, e a segunda lição aqui é que Filipe se levanta e foi. Observa, Filipe não indagou, Filipe não perguntou, Filipe não questionou. Será que o que eu vou lá fazer no deserto? Estou aqui pregando para multidões de Samaria, o que eu vou lá? Observe que Jesus pregava para milhares de pessoas e também pregava para uma pessoa. Então, Filipe não questionou. O que eu vou fazer no deserto? Não, ele foi. Ele simplesmente obedeceu. Ele teve uma ação, Ele reagiu à voz do Espírito e foi. Chegando lá, tinha lá um etíope, um homem que tinha ido a Jerusalém para adorar o Senhor. Ou seja, aquele homem conhecia ou reconhecia que existia um Deus Todo-Poderoso que merecia ser adorado. Então ele foi a Jerusalém. Observa só, no versículo seguinte, o que vai dizer o texto. Leia comigo, por gentileza. Acompanhe. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? Observa só aqui nesses versículos que o quarto ponto, ou a quarta lição que esse texto nos mostra é que ele regressava, ele já tinha ido para Jerusalém e ele estava regressando, provavelmente para o seu lar, mas ele assentado no seu carro lia o profeta Isaías. Ele teve uma ação, de ler a palavra de Deus. Vou lá ler a palavra de Deus, vou tentar entender esse texto. Ele não compreendia, mas ele estava tentando. Então ele teve uma ação que é importante. Então Filipe, o Espírito fala para Filipe: Filipe, ajunta esse carro, chega próximo do carro. Aí o Filipe mais uma vez ouve a voz do Espírito e ele não indaga, não questiona, não fala nada, não, o que eu vou fazer perto desse carro aí, Não, mas ele simplesmente obedece à voz do Espírito e vai, porque o homem de Deus, ele discerne, ele sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então Filipe vai ali, e chega até o carro, escuta o homem, ouve o homem, lê o profeta Isaías. Então Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo aí? E essa pergunta, já veio logo com a resposta. Observa, acompanhe comigo o texto. E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele, e
se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Observe essa lição aqui. A sexta lição que nos mostra esse texto é que quando o Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo aí? Ele fala para Filipe: como eu vou entender isso aqui se não tem quem me explique? Imediatamente ele percebe que Filipe entendia. E ele fala o seguinte: eu rogo que você assente aqui comigo no carro, né? Suba e assente-se aqui comigo. Então ele falou: olha, esse camarada ele vai desvendar esse mistério. E ele começou a ler para Filipe a passagem em Isaías 53, versos 7 e 8, que está descrito aqui no texto. Então, quando ele começou a ler, aí ele fala assim, ele pergunta a Filipe: rogo-te, de quem ele está falando? O profeta? De si mesmo? Ou de um outro? Aí Filipe, abrindo a boca, ele começa a anunciar. Aqui nós vemos a lição, uma lição aqui 7, de que Filipe começa a anunciar a Jesus Cristo para ele. E aí Filipe começa a mostrar para ele. Ele perguntou de quem o profeta está falando. Logo ele percebeu que existia algo oculto naquela mensagem, naquele texto, que o profeta estava se referindo a alguém. O apóstolo Paulo falou que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quando ele falou aos Colossenses sobre esse texto. Então observa só aqui nesse texto que nós temos que trazer o Velho Testamento sempre à luz do Novo. Então Filipe começou a explicar a ele: você está vendo aí esse cordeiro, né, que foi levado ao matadouro, que o profeta está dizendo? Esse cordeiro que foi desprezado, que foi ferido, que não abriu a sua boca. Aí ele fala: esse cordeiro foi um homem que passou por um caminho, que veio para esta terra, que nos mostrou a salvação e não abriu a sua boca pelo caminho. Esse cordeiro, ele foi ferido. Esse cordeiro foi traspassado uma lança nele. Esse cordeiro sofreu uma bofetada no seu rosto. Esse cordeiro foi cuspido. Esse cordeiro foi traído. Mas esse cordeiro não abriu a sua boca. Esse cordeiro, quando estava indo ao caminho do matadouro, ele não falou: eu vou parar por aqui, eu vou desistir por aqui, não vale a pena. Não, esse cordeiro simplesmente ele foi até o fim, porque ele sabia que existia pessoas que precisavam da salvação. Jesus ele não foi um mártir. Jesus ele mesmo se entregou. Ele falou no Evangelho de João que ele mesmo dá a vida dele e mesmo toma de volta. Ele falou assim: ninguém tira minha vida, eu a dou. E tomo de volta, porque esse é um mandamento do que eu recebi do meu Pai. Ou seja, Cristo não foi um mártir. Ele se entregou por nós. É por isso que Isaías disse: foi ferido, foi traído, né? Carregou todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. E ele carregou a iniquidade de todos nós, o pecado de todos nós. Então Filipe apresentou ao eunuco aquilo ali. Ele mostrou: isso aí que o profeta está dizendo é de Jesus Cristo.
isso que o profeta está falando é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí o mais interessante é que o eunuco creu em Jesus Cristo. O eunuco aceitou a palavra. Então nós observamos aqui que Filipe não questionou. Foi. Se nós observarmos o texto, existe 5 personagens importantes nesse texto. Primeiro, o Espírito Santo. Foi ele que mandou Filipe. Falou para Filipe o que tinha que fazer. Segundo, Filipe, o evangelista. Ele não perguntou o que iria ser feito. Ele não questionou, simplesmente foi. Ele foi, porque ele sabia que tinha uma obra ali. Terceira pessoa, ou terceiro personagem importante desse texto, é o etíope, o eunuco. E ele ia para a adoração ali em Jerusalém. Ele sabia que existia um Deus. Quarto personagem desse texto, o profeta Isaías, que um dia profetizou acerca do rei, acerca de Cristo Jesus, o profeta messiânico. E a quinta pessoa importante, ou personagem desse texto, é Jesus Cristo. E essa quinta pessoa é que eu quero falar para você, que Ele te ama, que Ele quer te ajudar, que Ele quer te conduzir à tua vida. Jesus Cristo, quando o eunuco descobriu, ele tinha curiosidade naquele momento, mas quando ele descobriu que era Jesus Cristo, ele perguntou até se poderia ser batizado, e Filipe falou, se você crê de todo o seu coração, é listo. Ele falou, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então pessoal, saiba, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fui.